Olá, isto é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no Esquerda.net. Bem-vindos ao primeiro episódio do Fora de Órbita, um podcast do Esquerda.net sobre temas internacionais. Nos próximos meses estaremos aqui, a cada 2 semanas, a abordar um tema diferente. Eu sou o Jorge Costa, sou dirigente do Bloco de Esquerda, participante na redação do Esquerda.net. Propus ao Pedro Caldeira Rodrigues que começássemos a conversar regularmente sobre temas do mundo. Há aquela célebre maldição chinesa que está sempre a ser citada, em que se deseja ao inimigo que viva tempos interessantes. Pois alguém, não sei de onde, deve ter rogado essa praga à humanidade inteira e estamos aqui a tentar lidar com os nossos tempos um bocadinho de cada vez. O Pedro foi militante da esquerda revolucionária nos anos 70, mas desde então militou exclusivamente no jornalismo internacional entre o público, que ajudou a fundar e onde esteve 17 anos na secção internacional, e depois desde 2010 na agência Lusa, de onde saiu recentemente. Pelo meio, escreveu livros sobre a crise da dívida na Grécia e sobre teatro na Primeira República, e ainda antes tinha escrito e publicado o livro O Vírus Balcânico, em parceria com o jornalista de Belgrado Stefan Niksic, já falecido, em que abordou a desintegração da antiga Jugoslávia e as origens da guerra que aí se iniciou e que ele cobriu como jornalista ao serviço do público. Pedro, o que é que te traz aqui? Bom dia. Traz-me aqui... para já um desafio que me foi feito pelo Jorge, que me fizeste e que eu aceitei porque considero que atualmente é talvez importante acrescentar algumas perspectivas ao atual estado do mundo, aos conflitos que percorrem este mundo e que são tema de atualidade. É essa contribuição que eu espero fazer portanto, nestes próximos programas, incluindo alguma contextualização, e até porque estes conflitos, em particular este conflito sobre o Médio Oriente, é um conflito que atravessa gerações, não é? E é um conflito que tem quase 100 anos, não é? Se recuarmos à década de 20, onde ele efetivamente se começa a formar, é um conflito que atravessou várias gerações e nós nascemos com ele e continuamos com ele. Nesse sentido, é um desafio que eu aceitei nessa perspectiva, para tentar clarificar também de alguma forma e contextualizar e recorrer um pouco à história para tentarmos perceber um pouco melhor o que se passa no nosso mundo. É isso, alguém avisou que o capitalismo podia dar mau resultado e de facto chegou o tempo da catástrofe climática, do novo fascismo e novamente o tempo da guerra. E se o mundo pode estar fora de órbita, como diria o Guterres, nada disto veio do vazio, não é? Foi a frase que ele usou para se referir aos atentados de 7 de outubro e à crise que a seguir se abriu. E, portanto, procuraremos nos próximos tempos ter aqui boas conversas e bom contexto para pensarmos a realidade. Esperamos que sim. O nosso primeiro tema do Fora de Órbita é a Palestina, o genocídio na Palestina. E tu fizeste saiu há dias no Mundo Diplomático, na edição portuguesa, um artigo longo teu, que é uma crónica da forma como foi assinalado na imprensa portuguesa e nas televisões em Portugal o primeiro aniversário do 7 de outubro, precisamente, dos atentados e do que se lhe seguiu. Como é que tu vês a forma como tem estado a ser coberta e acompanhada pela imprensa internacional, e depois iremos um pouco ao contexto histórico de tudo o que está a acontecer e ao resultado das eleições americanas e outros temas relacionados com este assunto, mas para começar eu gostava de entrar pela forma como tem sido coberta esta crise pela imprensa, tanto em Portugal como lá fora. Como é que tu vês isso enquanto jornalista que tem esses anos todos de experiência? Sim. Bom, esse artigo no Le Monde Diplomatique cingiu-se exclusivamente à abordagem da SIC Notícias e da CNN de Portugal durante 18 horas, não é? Portanto, emissões que começaram às 6 da manhã e que se prolongaram até à meia-noite e tal, do dia 7 de outubro, no primeiro aniversário dos ataques do Hamas. O que me pareceu, a abordagem deste conflito foi, em primeiro lugar, que era um conflito que não tinha antecedentes. A primeira impressão que se deu foi ou que foi transmitida, creio eu, por muitos mídias, foi que não havia um contexto, não é, que justificasse os ataques violentos e sangrentos do Hamas no dia 7 de outubro. E foi apenas quando o secretário-geral da ONU, António Guterres,
já no final de outubro, creio eu, se referiu ao facto enfim, destes ataques não surgirem do vazio, é que de alguma forma muitas pessoas e uma parte importante do público, digamos assim, e alguns mídia foram também forçados a contextualizar um pouco o que se passava. Agora, e recuando um pouco à complexa história do Médio Oriente e do conflito israelo-palestiniano, como eu disse, tem décadas, não é? E que atravessa várias gerações. Eu nasci com o conflito israelo-palestiniano. As novas gerações os nossos pais nasceram com o conflito israelo-palestiniano e, portanto, é provavelmente das guerras mais longas do mundo. Poderá até ultrapassar a Guerra dos 100 anos, que era aquela guerra que, como sabemos, na Idade Média se prolongou durante mais de um século. Portanto, é um conflito decisivo. E os mídias, nesse aspecto, tiveram, como referi, uma abordagem relativamente primária no início, porque a maior parte dos mídias apostaram, logo após os ataques, em enviar repórteres para o terreno, para as regiões que tinham sido atacadas pelo Hamas, e, portanto, referindo-se à questão dos reféns, porque para além dos 1.239 mortos, que é o número oficial israelita, 1.239 mortos nos ataques do Hamas, cerca de 250 reféns, como sabemos, foram levados para Gaza e, portanto, os mídias centraram-se exclusivamente nas imagens dos reféns israelitas, nas vítimas israelitas e ignoraram aquilo que estava a acontecer imediatamente a seguir, porque logo no dia 8 de outubro, como sabemos, Israel inicia um novo ataque à faixa de Gaza, um ataque bastante violento, com uma particularidade: os jornalistas, nesse caso, são proibidos de entrar em Gaza. E, portanto, tudo aquilo que começa a ser transmitido de Gaza a partir dessa altura não tem qualquer participação, digamos assim, de mídias ocidentais. Os mídias ocidentais que começam a entrar em Gaza são apenas autorizados a entrar em Gaza com o exército israelita, não é? A fazer reportagens com o exército israelita e, de alguma forma, a divulgar a narrativa do exército israelita. Aliás, há vários exemplos de reportagens da CNN, por exemplo, em Gaza, já a guerra ia avançada, já depois da invasão terrestre, que se inicia no final de outubro, em que são denunciados vários casos, por exemplo, de túneis por baixo de hospitais, onde estariam reféns, etc., sendo comprovado mais tarde que isso não correspondia efetivamente à realidade. Foi uma montagem efetuada porque a propaganda israelita é também extremamente eficiente a esse nível. E, portanto, tudo aquilo que começa a surgir de Gaza, para além dos mídias continuarem, evidentemente, a insistir na questão dos reféns e na questão dos ataques e dos efeitos do ataque do Hamas no dia 7 de outubro, não é? Portanto, tornando como se Israel tivesse, neste caso, um direito exclusivo de autodefesa e que aquilo que estava a fazer em Gaza significasse uma ação de autodefesa, que iremos verificar, como sabemos, não ocorreu propriamente assim, a definição dos grupos palestinianos, designadamente do Hamas, como grupos terroristas, não é? Que têm o direito a ser destruídos e têm o direito a ser aniquilados por Israel. Portanto, o discurso oficial israelita foi muito reproduzido pelos mídias, não é? Apesar de, em Portugal, creio que em algumas televisões, e como eu segui o caso da CNN e da SIC, alguns comentadores e mesmo alguns jornais têm tido também o cuidado de contextualizar e de não simplificar a questão, não é? Não falarem exclusivamente no direito de Israel à autodefesa e, portanto, justificarem todas as ações de genocídio, de facto, que Israel começou a praticar, sobretudo em Gaza, e depois também, de alguma forma, na Cisjordânia, e tentarem também perceber um pouco o que é a natureza do Estado israelita e o que está por trás desta ofensiva militar em Gaza. Essa ideia sobre a natureza do Estado de Israel e a sua história anterior tem estado completamente fora dos debates, dos contextos que são dados. A história é como se não existisse, na maneira como é abordada pela comunicação social e pelos analistas convidados, escolhidos.
ou indicados, a forma como tudo isso é feito oblitera totalmente a história específica de Israel, porque Israel, na verdade, é a última colónia que resulta do século XX, a última colónia que vem, a última experiência colonial que vem do século XX. E eu penso que essa dimensão e a forma como o que define a natureza colonial de Israel é o facto de corresponder, por um lado, a um projeto metropolitano, que foi a promoção do nascimento de Israel a partir do Reino Unido, a partir da Grã-Bretanha, durante a Primeira Guerra Mundial, com o projeto sionista a ser política oficial de Estado do Império Britânico, numa altura em que ele era totalmente hegemónico a nível mundial. E, portanto, Israel não é o produto nem a resposta, digamos assim, à Segunda Guerra Mundial, como muita gente pensa. Israel é um projeto muito anterior, que resulta de um pequeno grupo, na verdade minoritário, dentro do que era a comunidade judaica internacional no final do século XIX. Era uma seita dentro do judaísmo internacional. O sionismo não tinha praticamente expressão dentro da comunidade judaica internacional. A esquerda, nesse aspecto, a esquerda internacionalista e os movimentos universalistas dentro do judaísmo eram muito mais relevantes e muito mais influentes naquela altura, mas cresceu precisamente sob a proteção do imperialismo inglês no final do século XIX, que patrocinou os congressos sionistas, que patrocinou a ideia da criação de um lar nacional para os judeus, e foi nesse período, e não na Segunda Guerra Mundial e na sequência do Holocausto, que esse projeto se foi afirmando e que se iniciou a incipiente, ainda então incipiente, migração para a Palestina pela parte do povo judeu. Na verdade, na altura, era muito mais relevante e muito mais significativa, esmagadoramente mais significativa, a imigração para os Estados Unidos do que era para a Palestina. Havia muito mais judeus a fugir dos pogroms no leste da Europa e a encaminharem-se para os Estados Unidos do que propriamente para a Palestina. Mas esse processo iniciou-se nessa altura e os primeiros conflitos, digamos assim, com os árabes palestinianos, são dessa data também e vieram-se agravando depois ao longo do período, não é? Exatamente. Há quem diga que, de facto, o conflito israelo-palestiniano começou com a Declaração de Balfour, não é? Em 1917, não é? Um ano antes do fim da Primeira Guerra Mundial. Ainda a Palestina era um domínio, estava dominado pelos otomanos, era um domínio otomano, não é? A partir de 18 passa a protetorado britânico, não é? Quando franceses e ingleses fazem a partilha do Médio Oriente entre si, a partilha colonial do Médio Oriente, e o conflito diz que começa aí, porque é a partir daí, a partir dos anos 20, começam a ser uma série de associações judaicas e sionistas com bastante poder económico, começam com um projeto de compra de terras, de aquisição de terras na Palestina, às populações autóctones, às populações árabes, não é? E é esse processo de compra de terras, de aquisição de terras e, portanto, de consequente expulsão, apesar de ser uma minoria na altura, não é? Seriam menos de 10% da população, os judeus, mas a migração judaica para a Palestina começa efetivamente nessa altura com o patrocínio britânico, não é? Do Império Colonial Britânico. Isso vai criar tensões que originam entre 36 e 39 a primeira grande revolta árabe, que é uma revolta que é reprimida violentamente pelo exército inglês e pelos colonos judeus, que já instalados na Palestina, não é? Com cerca de 5 mil mortes, execuções, dezenas de milhares de presos. E, portanto, essa primeira revolta árabe é o primeiro sintoma de que algo de complicado, digamos assim, poderia ocorrer naquela região. Isso leva, inclusivamente, os ingleses, depois da Segunda Guerra, pouco depois desse período, a refriarem um pouco a imigração judaica. Que já nesse período, os elementos que estão atualmente presentes na crise daquela região, na verdade, hoje, já estavam nessa altura bastante definidos. Se substituirmos a Inglaterra pelos Estados Unidos, todo o quadro é bastante similar, no sentido em que encontramos os poderes árabes da altura, a monarquia da Jordânia e do Iraque, que eram protegidas da Inglaterra. O Egito, na altura, ainda estava ocupado, ainda era colónia, ainda não tinha um governo próprio, mas esses reinos que estavam completamente sob tutela dos impérios ocidentais, como hoje acontece, em grande medida no caso da Jordânia, por exemplo, ou do governo libanês,
por outro lado, os palestinianos a procurar manter um modo de vida e manter a normalidade da sua existência no território que é o seu, os colonos em expansão, os colonos sionistas em expansão, e o poder imperial, naquele caso o britânico, sempre a tentar, por um lado, a apoiar incondicionalmente o projeto sionista, mas a tentar conter os danos nas suas relações com os Estados Árabes e com os palestinianos no local. E, portanto, isso acaba por criar tensões que levam a que o projeto sionista rompa com o Império Britânico na sequência da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra está em grande crise e entra em cena, digamos assim, entram em cena os Estados Unidos, embora ainda de uma forma mitigada até à década de 60, e durante o período da Guerra Fria o Estado de Israel passa a ser a primeira linha da frente dos Estados Unidos no Médio Oriente. Não é? Sim, eu creio que o Egito, aliás, se autonomiza, entre aspas, ainda na década de 20 do Império Britânico, mas isso, isso não é. Agora, o sionismo, ainda e muito rapidamente em relação à Segunda Guerra Mundial, o Mufti de Jerusalém, na altura, atendendo àquilo que tinha acontecido com a primeira revolta árabe, durante a Primeira Guerra Mundial, tenta alguma aproximação à Alemanha, não é? Na altura em que estava a ser concretizado já o Holocausto, e isso é um argumento que também vai servir aos sionistas para reforçarem a sua oposição, digamos assim, às populações autóctones palestinianas, que eles consideram uma excrescência, não é? O sionismo considera que a Palestina, eles chamam a Palestina Eretz Israel, consideram que é uma terra, que é a terra prometida deles, e que não tem, e que as populações não judaicas não têm direito a viver aí, não é? E é isso que está a ser concretizado agora, creio eu. Mas, de qualquer forma, os ingleses, quando refreiam a expansão, a imigração judaica para a Palestina, originam o início das primeiras organizações armadas judaicas, não é? Que, como sabemos, depois tomam um poder determinante quando o Estado de Israel é proclamado em 48, e é reconhecido em primeiro lugar pela União Soviética e depois por muitos países, ou seja, pelos Estados Unidos, etc. Não é? É engraçado que o armamento que permitiu ao Estado de Israel enfrentar a guerra com os Estados Árabes em 1948 foi fornecido precisamente pela Checoslováquia, numa ponte aérea estabelecida pela União Soviética às ordens de Stalin. Esse armamento é decisivo para a vitória do jovem Estado israelita contra 3 ou 4 exércitos árabes que invadiram o território. Naquela altura a União Soviética deu prioridade a enfraquecer o Império Britânico e, portanto, a usar Israel como um instrumento para isso. As coisas começam a mudar quando se verificam aquelas revoluções nos países árabes, o panarabismo. Se começa a instalar no Egito, na Síria, no Iraque, os partidos Baas, que eram considerados partidos socialistas panarabistas, nacionalistas. Aí Israel aproxima-se do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, e a União Soviética afasta-se, digamos assim, de Israel no apoio a esses Estados árabes, que de facto se tornam Estados inimigos de Israel, pelo menos teoricamente. Agora, acho que é importante lembrar que o Estado de Israel é um Estado que nasce no sangue. O Estado de Israel, a origem do Estado de Israel, de Ben-Gurion e os seus dirigentes, é um Estado que se cria na violência, não é? Porque a invasão dos Estados Árabes, a Primeira Guerra Israelo-Árabe, tem a ver precisamente com a aniquilação de dezenas e dezenas de aldeias palestinianas, não é? Por Israel, não é? A expulsão de centenas de milhares de palestinianos, aquilo que se chamou a primeira Nakba, não é? Hoje em dia existem 7 milhões de refugiados palestinianos fora da Palestina, não é? E que são o produto dessa expulsão de palestinianos, e o fim daquela divisão que tinha sido
delineada pela ONU de um Estado palestiniano e de um Estado árabe. Portanto, a partir de 47, não é? Uma grande parte da Palestina, que supostamente deveria pertencer ao Estado árabe, é arrasada pelos israelitas, não é? E começam a ser ocupadas, essas regiões começam a ser ocupadas pela imigração judaica, que se começa a intensificar também a partir dessa altura, não é? E isso, evidentemente, que é uma coisa que está presente, porque todas essas pessoas, muitas dessa gente ainda está viva, não é? E estas histórias são contadas de geração em geração. E, portanto, mesmo os refugiados, só para concluir já agora, por exemplo, em Gaza, a maior parte deles, sobretudo, e depois temos a guerra de 67, não é? Que ainda agrava o problema, não é? A maior parte dessa gente vai para Gaza, são refugiados em Gaza, não é? Ou na Cisjordânia, não é? E, portanto, isso creio que é importante perceber as consequências dessa limpeza étnica que aconteceu na altura, para perceber também como é que a população de Gaza, que no fundo estão numa prisão a céu aberto, tem reagido, e como é que foi a própria evolução política interna de Gaza com o surgimento do Hamas. Sim, falava há bocado da época dos nacionalismos árabes e de um certo progressismo nacionalista das nações árabes que tinham conquistado a sua independência há pouco tempo, relativamente há pouco tempo. É também nessa senda que vem a nascer a OLP em 1967, salvo erro. A OLP tem um perfil político e ideológico muito diferente do Hamas atual, ou seja, é uma organização que não só tinha uma orientação à esquerda, digamos assim, do ponto de vista económico e social, como laica, do ponto de vista de interpretar o Estado palestiniano futuro como um Estado multirracial, multiétnico, multirreligioso. E, inclusivamente, aceitando que os judeus instalados na Palestina poderiam ter a permanência e a continuidade no território num Estado palestiniano multiétnico e multicultural. Depois disso, foi uma organização que aceitou mais adiante a perspectiva da constituição de 2 Estados, e que foi negociá-los a Oslo, nos acordos de Oslo, que foram fechados em 92, no tempo do Bill Clinton. Com Bill Clinton em 92. Sim. Os acordos de Oslo. Há dois acordos de Oslo. Os acordos de Oslo são fechados com essa perspectiva, mas de uma forma completamente diminuída, e que resultou na situação caótica do presente, que são não um Estado palestiniano constituído como tal, mas sim bantustões separados, e que além de serem esses bantustões, Israel nunca respeitou e permanentemente ocupou, instalando checkpoints na Cisjordânia, tornando a vida impossível, a circulação impossível, a repressão contínua. E, portanto, Oslo, que já de si eram acordos de capitulação política da parte palestiniana, que aceitavam um modelo de Estado palestiniano totalmente inviável, como nem esse acordo foi cumprido pela parte israelita. E, portanto, este papel que os Estados Unidos tiveram na imposição dos acordos de Oslo acabou por ser a forma de abrir a porta à constituição de uma alternativa política que veio da Irmandade Muçulmana e, portanto, do fundamentalismo religioso islâmico, que é o Hamas na Palestina. Não é? É curioso que alguns teóricos judeus, por exemplo, estou-me a lembrar de Hannah Arendt, eram muito críticos em relação à criação de um Estado de Israel, de um Estado judaico, e diziam que isso poderia ser o caminho para uma guerra perpétua, permanente, não é? Ela defendia, por exemplo, a formação de um Estado binacional na Palestina. Aliás, hoje em dia há muita gente que defende essa perspectiva, não é? Considera completamente impossível a criação de 2 Estados. Aliás, neste momento a realidade comprova, não é? E Israel, o atual regime político israelita nunca aceitará a criação de um Estado palestiniano, isso é óbvio, e, portanto, um Estado binacional, uma pessoa, um voto, não é? E a convivência étnica entre judeus e árabes e palestinianos, neste caso, não é? Agora, isso é um projeto que também defendido por algumas fações palestinianas, que só põem quer ao Hamas, quer a autoridade palestiniana, considera a autoridade palestina uma autoridade totalmente ineficaz, e de alguma forma até
cúmplice de algumas das atuações de Israel, sobretudo na Cisjordânia, e portanto, há essa perspectiva havia essa perspectiva de uma alternativa política, quer a autoridade palestina, quer o Hamas, que estava a surgir na Palestina, estava a surgir em Gaza e sobretudo na Cisjordânia, e que esta guerra, este recente conflito, também aniquilou totalmente. Agora, de facto, o Hamas surge em 92, na sequência da... 82. Perdão, em 82, na sequência da... Guerra do Líbano? Da guerra do Líbano. Não, isso é o Hezbollah, não é? Não, 82 é 87. Sim, em 87. O Hezbollah surge em 87 na sequência em 82, na sequência da invasão de Israel do Líbano, não é? É uma invasão que era para se prolongar por 6 meses e que acaba por se prolongar por 18 anos, não é? Israel só sai do Líbano em 2000. O Hamas, de facto, surge em 87 na sequência da primeira intifada. Isso é, portanto, nós temos um pouco a primeira intifada, que foi, como sabemos, uma sublevação palestiniana nos territórios já ocupados, depois de 67, não é? Implica o nascimento dessa organização. E essa organização vai-se reforça-se, aliás, até se fala de alguma cumplicidade de Israel com alguns Estados árabes ditos moderados no financiamento do Hamas, precisamente para enfraquecer a autoridade palestiniana, não é? A autoridade palestiniana nessa altura ainda era dirigida por Yasser Arafat, tinha alguma credibilidade internacional, e Yasser Arafat era de facto reconhecido como o grande dirigente da causa palestiniana, digamos assim, e o Hamas surge precisamente nessa altura. E há um fator determinante para a afirmação definitiva do Hamas, que são as eleições de 2006 nos territórios palestinianos, em que o Hamas vence as eleições em Gaza, derrota a autoridade palestiniana e tem uma guerra civil, não é? E há uma guerra civil interpalestiniana, não é? Bastante violenta. Em dezembro de 2006 há combates violentíssimos em Gaza entre a Fatah, digamos, e o Hezbollah. A Fatah acaba por sair e o Hamas, e portanto a Fatah acaba por sair, e é a partir daí que o Hamas se afirma como o governo civil de Gaza, com o seu braço militar, as Brigadas Al-Qassem, não é? E que, portanto, inicia, digamos assim, uma nova lógica de confrontação com Israel numa região, como eu disse, aliás, todos os dirigentes do Hamas, a maior parte deles, vêm de famílias de refugiados, ou são refugiados, ou nasceram já em Gaza como refugiados. Portanto, uma nova lógica de confrontação com Israel, mais agressiva, e mais radical, mais islamista, não é? E que implica depois toda uma série de guerras, como sabemos. Há uma série de guerras a partir da década de 2000. Há depois a segunda intifada, não é? E portanto, a situação... Independentemente disso, eu acho que era importante recordar que o Hamas, houve uma altura em que admitiu o reconhecimento do Estado de Israel, caso Israel, e isso é uma coisa que normalmente não é dita, caso Israel aceitasse o regresso às fronteiras de 47. Portanto, quando a ONU decidiu votar e legitimar os dois Estados, o Estado palestiniano e o Estado israelita. Evidentemente não sabemos se isso seria uma declaração concreta e efetiva, e se o Hamas iria eventualmente respeitar a formação do Estado de Israel, mas eles propõem isso, e há conversações entre Israel e o Hamas precisamente nesse sentido, não é? Israel depois rejeita, não é? A situação radicaliza-se. Israel permitiu que eles se mantivessem durante muitos anos com o financiamento do Qatar e a viabilização do governo do Hamas em Gaza numa política de contenção, não é? Pensando que poderiam manter aquela prisão a funcionar fechada, impedindo os palestinianos de sair dali, fosse para onde fosse, contidos, como permanentemente assediados, porque em Gaza foi atacada por Israel, com muitíssimas centenas de mortos, por 2 vezes, depois da vitória do
Não, antes da vitória do Hamas, em 97, e depois da vitória do Hamas, em 2014. Sim. 2014. Em 2014, uma guerra brutal que produziu centenas de mortes. E, portanto, houve aqui uma espécie de duplicidade de Israel, que ao mesmo tempo que permitia o financiamento do Qatar e a viabilização da prisão a céu aberto, como lhe chamava Nicolas Sarkozy, o antigo presidente francês. Exatamente. Ao mesmo tempo que viabilizava a vida naquela prisão a céu aberto, ia fazendo incursões punitivas e tornando infernal a vida naquela zona. Como se essa situação se pudesse permanentemente manter e neutralizar a resistência palestiniana a partir daí. Exatamente. O foco estava em Gaza, não é? Mas e nesse aspecto a Cisjordânia até foi de alguma forma esquecida, não é? Mas na Cisjordânia, depois dos acordos de Oslo, como sabemos, aquilo é dividido em 3 áreas, A, B e C, em que os palestinianos apenas ficam com o controle total da área A, que é uma zona ínfima da Cisjordânia. E, sobretudo, o que acontece na Cisjordânia depois dos acordos de Oslo é que dos 100 mil colonos judaicos que existiam na Cisjordânia nessa altura, hoje em dia existem 700 mil. Não é? Há dias uma jornalista da Al Jazeera, e isto convém recordar que a Al Jazeera é das poucas estações que continua a cobrir esta guerra no terreno, em Gaza, não é? E, aliás, um dos objetivos desta ação brutal militar israelita em Gaza também tem sido os mídias, e eu não referi isso há pouco. Como sabemos, cerca de 180, segundo algumas organizações, entre 120 a 180 jornalistas já foram mortos em Gaza e agora no Líbano, não é? Pelas forças israelitas. Eu recordo-me que há tempos, há uns anos, fiz uma reportagem em Chipre do Norte e estava lá um jornalista israelita do Haaretz, e falámos sobre a questão da Palestina, e ele dizia-me que havia de facto uma prática comum em Israel, sobretudo nas pessoas que são mobilizadas pelo exército. O serviço militar é obrigatório, que era o tiro ao palestiniano. Portanto, o tiro ao palestiniano é uma coisa comum no exército israelita. E isso é uma coisa que foi de facto comprovada agora nesta guerra, quando vemos relatos de organizações internacionais, sobretudo de médicos, das dezenas e dezenas de crianças que foram mortas por atiradores israelitas com tiros na cabeça, não é? E que estavam na rua, que estavam a brincar ou em direção à sua casa em ruínas, não é? Portanto, esta prática do tiro ao palestiniano, de eliminar o palestiniano, é uma prática que se acentuou agora nesta guerra, não é? Mas é uma prática que existe há muito tempo, sim. Não é? As ordens são para qualquer rapaz com aparência de mais de 12 anos ser considerado um alvo e poder ser abatido, bastante estar numa zona onde é proibida a circulação. E depois, claro, a radicalização puxa a radicalização. E, portanto, por exemplo, nós lembramos que na segunda intifada foi caracterizada por aqueles ataques de bombistas suicidas, não é? Em Israel, que também mataram dezenas e dezenas de civis israelitas, não é? Portanto, isto é um conflito extremamente radicalizado e nós não sabemos o que é que agora vai acontecer, mas eu creio que o objetivo neste momento é, de facto, passa bastante pela limpeza étnica, não é? Através de um genocídio, sobretudo da população palestiniana em Gaza. Isso é uma coisa que talvez poderemos falar um bocadinho à frente, mas é isso que se passa. Sim, essa política de limpeza étnica só pode estar a acontecer nos termos em que está a acontecer, porque Israel continua a ter o apoio incondicional dos Estados Unidos. Ou seja, quando nós olhamos para os dados, ainda no outro dia saiu um relatório do Council on Foreign Relations dos Estados Unidos, que avaliava o peso do financiamento norte-americano a cobrir os custos do presente genocídio, ou seja, só desde os finais de 2023 até agora, a parte coberta pelos Estados Unidos das despesas militares deste genocídio, digamos assim, ultrapassa mais de metade, ou chega quase a 80% dos custos gerais que terá tido a despesa militar desta operação, que dura já há mais de um ano. A política dos Estados Unidos foi mudando ao longo do tempo em relação ao Estado de Israel. No início
existe sempre uma dialética complicada entre a metrópole e a colónia, não é? E se ela já existia, como vimos no tempo do Império Britânico, hoje a relação entre o Israel e os Estados Unidos também tem complexidade e contradições. Mas, Claro. mas sobretudo, desde o tempo da Guerra Fria, Israel passou a ser a ponta de lança dos Estados Unidos na zona do Médio Oriente e uma espécie de condicionamento permanente de todos os países da região a partir do apoio que os Estados Unidos lhe dão. A questão é, os Estados Unidos em 73 não apoiaram a guerra do Líbano, não se pronunciaram a favor de 2009, 2014 dos ataques a Gaza, mas o facto é que em todos esses momentos a ajuda militar americana cresceu. Diplomaticamente os Estados Unidos tinham uma política, mas do ponto de vista militar, os apoios e o fornecimento de armas e o incremento dos abastecimentos militares nos períodos destes ataques foi real. E, portanto, a diplomacia dos Estados Unidos não corresponde à prática efetiva do apoio a Israel, que nunca falhou. E, portanto, Israel é hoje o maior receptor de ajuda militar dos Estados Unidos de sempre. Nenhuma outra entidade no mundo recebeu tanta ajuda militar como Israel, que é um país de dimensões relativamente pequenas e que trava um combate com um inimigo muitíssimo mais fraco do que ele, ao contrário do que aconteceu em muitos outros países que foram apoiados militarmente pelos Estados Unidos ao longo da sua história e sobretudo no século XX e no início deste século. Portanto, basta lembrar-nos do Iraque, que foi ocupado e que depois disso teve muitos anos a receber, foi formado um novo exército armado pelos Estados Unidos, criado e formado pelos Estados Unidos. Tudo isso no Iraque. Se mantém no Iraque como bases, mas o exército dos Estados Unidos o exército do Iraque foi praticamente montado a partir dos Estados Unidos, depois de ter sido destruído na guerra contra Saddam Hussein e contra o regime iraquiano. Ora, mesmo esse tipo de operação foi muito menos dispendiosa do que o apoio que foi dado a Israel ao longo do tempo. Israel é imbatível em termos de apoio militar. Ao mesmo tempo, há um duplo critério na avaliação do que se passa, porque, quer dizer, nós olhamos para os discursos que produz a diplomacia norte-americana sobre a Ucrânia, em que está em causa a invasão de um país, o desrespeito pelo direito à autodeterminação e ações militares que produziram vítimas tanto militares como civis no território da Ucrânia, mas na Palestina o que temos é 17 mil crianças mortas num ano. É uma coisa que não tem precedentes, como aliás foi demonstrado estatisticamente pela ONU. Nunca em tão pouco tempo morreram tantas crianças em guerra como desde que começou o genocídio em Gaza. Exato. Olha, nesse aspecto lembrei-me destas mais de 10 deslocações que o secretário americano, que o chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, fez à região desde o início do conflito, que não deram em nada. E isso faz-me recuar a uma guerra, a guerra do Líbano, que quando Israel invadiu o Líbano em 82, não é? E que isto está na origem da formação do início do surgimento do Hezbollah, e como eu disse, ficaram lá 18 anos, só saíram em 2000 com uma relativa derrota. O Ronald Reagan telefonou ao primeiro-ministro israelita e pediu-lhe para parar os bombardeamentos sobre Beirute, e ele parou. Agora, não sei até que ponto é que hoje em dia, neste caso, Biden teria a capacidade de telefonar a Netanyahu e dizer-lhe para parar a ofensiva em Gaza, não é? E nem sei se estariam, de facto, seria esse o objetivo. Agora, o que se passa é que eu creio que há uma viragem importante na estratégia norte-americana em relação a Israel, com o primeiro, eu creio que é importante recordar isto, com o primeiro mandato de Donald Trump. E a reeleição de Donald Trump pode significar o regresso a essa lógica de consubstanciar e de erguer efetivamente aquilo que eles chamam o novo Israel, o grande Israel,
que implica não apenas a ocupação da Cisjordânia e de Gaza, mas também de partes do Líbano, dos Montes Golã, que estão anexados e que foram reconhecidos, cuja anexação foi reconhecida pelos Estados Unidos, e provavelmente até de partes do Egito, mas isso é mais complicado. O Donald Trump, quando é eleito em 2016, ele tem um mega doador de origem judaica que já morreu em 2021, um senhor chamado Sheldon Adelson, não é? Que exige, é ele que de alguma forma impõe a política, a futura política da administração em relação a Israel. Este senhor vai para Israel, em 2007 funda um jornal radical sionista chamado Israel Hayom, não é? Vai contribuir para que Netanyahu, através da fundação deste jornal, suba ao poder em 2009, apoia candidatos republicanos às presidenciais nos Estados Unidos, pressiona-os, diz que a solução de 2 Estados é um trampolim para a destruição do Estado de Israel e do povo judeu, portanto, completamente contra a fundação dos 2 Estados, diz que requer o reconhecimento de Jerusalém como a capital eterna de Israel, exige a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão, que tinha sido assinado em 2015 por Obama, não é? E por outras potências. Funda o Israeli American Council, que é uma organização ultradireitista, não é? Que se dedica também a financiar a campanha de Donald Trump. Entre 2016 e 2020 doa 426 milhões de dólares a Trump e ao Partido Republicano. Quando Trump vai para o poder, portanto, quem surge como um dos principais protagonistas desta nova estratégia é exatamente o genro de Trump, não é? O Jared Kushner, não é? Que é o irmão da esposa da primeira-dama. Não, ele é casado com uma filha do Trump. Ele é o genro. Sim. Jared Kushner, outro nome que estão a surgir de novo agora. Como potenciais membros desta futura administração de Trump. Por exemplo, o Jason Greenblatt, antigo responsável jurídico de Trump, o David M. Friedman, que foi o advogado que regiu as contas do Trump e que depois Trump designa como embaixador dos Estados Unidos em Israel. Portanto, todo este círculo, digamos assim, de apoiantes e de gente próxima do Trump, esta gente tem definido aqueles que poderá ser o futuro, neste caso do Médio Oriente, de Israel e da Palestina. E nesse sentido, a reeleição de Trump, creio que é um sinal complicado para os palestinianos. Eu creio que é um sinal muito, muito, muito complicado para aquilo que poderá acontecer agora, até porque na última conversa entre Trump e Netanyahu, eles disseram que estão criadas as condições para avançarmos no nosso projeto. Foi mais ou menos isso que eles disseram. Quer dizer, quando olhamos para a situação da Palestina neste momento, em Gaza há uma política de extermínio, não é? É uma limpeza étnica que evoluiu de uma tática de deslocação e de expulsão para a criação de massas de refugiados que iam sendo ao longo da história encaminhados para os países vizinhos, para uma política de extermínio direto. Portanto, Israel está a matar 100 pessoas por dia, sobretudo no norte de Gaza, e sem contar com aquelas que morrem de fome ou de doenças, porque as estatísticas que são publicadas no Ocidente, vindas das autoridades de saúde de Gaza, limitam-se aos mortos por ato violento, por ato de guerra, por ferimentos de projétil. Muitas organizações internacionais têm-se referido a... Exatamente, houve uma projeção feita há já vários meses pela revista Lancet, que é uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, que, considerando todas as dimensões humanitárias e de saúde pública e também a militar, na contabilização dos mortos em Gaza, aponta para números já perto dos 200 mil mortos ao longo deste ano. É, portanto, uma política de extermínio em forma. Infelizmente, nos escombros muitos estarão ainda por ser retirados dos escombros e, portanto, há uma contabilidade macabra que está por completar, mas que aponta para uma mudança da política de Israel em direção a uma política de extermínio direto do povo palestiniano de Gaza, que está confinado àquele território e impossibilitado dele sair, ao mesmo tempo que é bombardeado em contínuo e submetido a uma política de fome e de penúria total. Mas ao mesmo tempo que
que isto acontece, há dois planos que aparecem na agenda de Netanyahu e de Trump. Um é o da Cisjordânia, que está a ser enunciado com as letras todas pelo Ministro da Defesa nos últimos dias, e que é o da colonização da Cisjordânia. Portanto, a expulsão dos palestinianos e a instalação de colonos em todo o território da Cisjordânia e, portanto, a eliminação, para todos os efeitos, dessa parte do território da Autoridade Palestiniana e a sua anexação, pura e simples, por Israel. Portanto, o plano da Grande Israel a expandir-se depois do extermínio do povo de Gaza e da ocupação integral de Gaza, o plano para a Cisjordânia é aí provavelmente já em modelo de expulsão, ou seja, instalar o caos, instalar a barbárie militar para que as populações se desloquem para os países vizinhos e para a Jordânia em particular. O outro elemento da agenda, para além da ocupação da Cisjordânia, é o ataque ao Irão e a questão do programa nuclear iraniano. Que, como tu disseste, o Trump já tinha, de algum modo, tornado num tema principal da sua primeira presidência, quando em 2017 retirou os Estados Unidos do acordo de não proliferação que tinha sido celebrado com o Obama. Em 2015, como disse, o acordo foi assinado. Algumas das sanções que estavam em vigor contra o Irão foram levantadas na sequência dessa assinatura e isso para Israel foi um crime de lesa-majestade, no sentido em que o alívio das sanções contra o Irão foi também uma forma de reforçar a influência dele naquela região, que já vinha bastante reforçada da derrota americana no Iraque e da retirada norte-americana, que nunca foi completa, do Iraque. E, portanto, esse projeto para o Irão parece ser o segundo elemento da agenda. Jorge, mas se me permites, antes do Irão, deixa-me falar da Cisjordânia. Falaste da Cisjordânia há bocado. Estava aqui a tentar recordar-me do nome da jornalista da Al Jazeera, que é correspondente da Al Jazeera em Ramallah, precisamente, e que esteve agora aqui em Portugal numa conferência. E ela portanto, descreveu a forma como os soldados israelitas entraram no gabinete, nos escritórios da Al Jazeera em Ramallah, e das primeiras coisas que fizeram foi derrubar uma fotografia que existia numa sala de Sharin, da famosa repórter da Al Jazeera, que foi assassinada em 2022 quando fazia uma reportagem no campo de refugiados de Jenin. E segundo ela, quer dizer, a Cisjordânia já está anexada. Quer dizer, e ela deu um exemplo muito concreto da casa dos pais dela. De uma das janelas vê-se um monte. E os pais lembram-se daquele monte praticamente desocupado. Foi um monte que, entretanto, foi ocupado por colonos, tornou-se uma colónia israelita, e eles, ao longo dos anos, foram vendo as casas a crescerem e a expandirem-se pelo monte, não é? A descerem pelo monte. Isto é a ocupação israelita da Cisjordânia, e isto é o que os palestinianos que vivem na Cisjordânia, que ainda são a maioria da população neste momento, são cerca de 2,5 milhões, 3 milhões, contra 700 mil israelitas, para além dos palestinianos com cidadania israelita que vivem em Israel, que são cerca de 20% da população. Também não é de negligenciar essa população, que também tem um estatuto secundário, digamos assim, na sociedade israelita. E portanto, é este cotidiano com que se confronta a população palestina da Cisjordânia, portanto. E isto é um problema muito, muito complicado, muito sério. Mas parecemos estar nas vésperas de uma ofensiva militar maior na Cisjordânia, no sentido de expulsar essas populações. Na Cisjordânia, desde 7 de outubro, já foram tidos mais de 11 mil palestinianos. Foram mortos pelo menos 750 palestinianos pelo exército ou pelos colonos, porque os colonos atacam frequentemente a aldeia, foram armados. Aliás, houve uma lei que foi aprovada em Israel recentemente em que permite o armamento de toda a população. Portanto, em Israel praticamente toda a população que quiser tem uma arma, não é? E portanto isso cria um clima de tensão ainda mais complicado, mais sério. E isso, de facto, a Cisjordânia vai ser de facto a segunda grande ofensiva, digamos assim, do Estado israelita, não é? Que se definiu como um Estado judeu, não é? Como sabes, ainda durante o Trump, não é? Foi aprovada aquela lei em que se define Israel como um Estado do povo judaico. Portanto, todas as outras comunidades não têm estatuto. É a constitucionalização do apartheid. A constitucionalização do apartheid, exatamente.
a anexação, o reconhecimento da anexação dos Montes Golã pelos Estados Unidos, o reconhecimento o facto de considerarem que não é violação do direito internacional a existência de colonatos israelitas na Cisjordânia. Portanto, está a ser preparado, digamos assim, um cenário, não é? Para que a Cisjordânia volte efetivamente a ser o próximo alvo da formação do grande Israel. A par disso, a questão nuclear iraniana, voltando a isso, que estava na agenda de Trump já no mandato anterior, volta a estar. Aliás, é bom lembrar também que, no que respeita ao Irão, foi durante o mandato de Trump que foi assassinado um dos principais dirigentes do regime iraniano, Soleimani, o general que liderava as brigadas Al-Quds, que são as tropas especiais que acompanham, digamos, as milícias pró-iranianas que atuam tanto no Iémen como no Líbano, como no Iraque. Assassinado em Bagdá. Ele foi assassinado em Bagdá pelos Estados Unidos durante o mandato de Donald Trump e, portanto, o Irão parece estar na berlinda agora também depois da vitória de Trump. Digamos que sobre Gaza, pior do que fez Biden e Kamala Harris durante estes 2 anos, este último mandato era difícil ter feito, porque está à vista a destruição total do território, mas a expansão da guerra à Cisjordânia em toda a linha e o ataque ao Irão podem estar na ordem do dia. Mas para atacar o Irão, Israel precisa de mais do que apoio e logística, porque o ataque ao Irão, para ser realizado militarmente, só os Estados Unidos é que têm capacidade para o fazer. Só os Estados Unidos é que têm bombas adequadas de perfuração dos sítios nucleares. Dos sítios nucleares. Estou a falar do ataque ao programa nuclear. E o próprio transporte e operacionalização dessas bombas, só os Estados Unidos é que têm a capacidade de o fazer. Sim, parece que já enviaram uma série de bombardeiros para a região. Exatamente. E, portanto, a pergunta é o que é que achas que é a perspectiva do ponto de vista do Irão? Porque não só a perspectiva da possibilidade de se vir a realizar um ataque por iniciativa dos Estados Unidos, e que consequências é que ele teria do ponto de vista da situação naquela região? Acho que nos lembramos que recentemente os Estados Unidos e o Reino Unido têm feito ataques devastadores no Iémen, não é? No Iémen, têm feito ataques devastadores no Iémen contra os alvos úteis, porque os úteis também fazem parte, enfim, deste cenário regional. Eu creio que o Irão está numa situação complexa, não é? O Irão está numa situação defensiva. Eu não sei até que ponto é que o Irão está interessado no alastramento desta guerra, não é? Depois daquelas respostas que deu aos ataques, sobretudo a segunda resposta do Irão no princípio de outubro, foi uma resposta considerável. Foi uma resposta em que de facto atingiram uma série de instalações militares israelitas, demonstraram algum poder a esse nível, mas se efetivamente Israel, com o apoio dos Estados Unidos, decidirem uma ação ofensiva mais generalizada contra o Irão, sobretudo tendo como alvo as instalações nucleares iranianas, creio que o Irão não terá qualquer hipótese, não é? E é por isso que o Irão, tal como o Hezbollah, está no Líbano, não é? Que é apoiado pelo Irão, como sabemos, tal como o Hezbollah está numa posição relativamente defensiva, não é? E já também começou a falar na necessidade de um acordo caso terminem os ataques de Israel e tal. Agora, eu acho que o Irão não terá muitas possibilidades e aliás, eu acho que é muito curioso que o discurso oficial israelita, quer em relação ao Líbano, quer em relação ao Irão, o discurso do Netanyahu, ele ainda fez há pouco tempo um discurso, é que o Netanyahu dirige diretamente à população libanesa e à população iraniana, dizendo que nós estamos a contribuir para o derrube de regimes totalitários, ou neste caso de uma organização terrorista, referindo-se ao Hezbollah, para permitir que os vossos países para permitir que os vossos países regressem à liberdade, regressem à democracia, regressem à convivência e regressem à paz. Portanto, na perspectiva de Israel, o ataque ao Hezbollah, a guerra com o Hezbollah, a guerra com o Hamas e a guerra com o Irão
tem como perspectiva criar Estados democráticos, digamos assim, nesses países, não é? O que é um bocado contraproducente, porque parece-me que, ao contrário do que está acontecendo, quer no Irão, quer no Líbano, há uma radicalização enorme da população contra os ataques israelitas no Líbano, têm sido devastadores, não é? Sobretudo nos últimos meses, nas últimas semanas, têm sido devastadores, como são em Gaza e como poderão ser depois no Irão. Portanto, parece-me um bocado contraproducente. Agora, eu creio que é interessante perceber a lógica israelita de que nós, sendo a única democracia instalada no Médio Oriente, isso é um argumento muito importante. É uma democracia que já expulsou os deputados do Parlamento. Sim, não é? está bem, mas é o que eles dizem. A única democracia que existe, rodeada por Estados totalitários, rodeada por proxies do Irão, rodeada por inimigos. Portanto, isto, aliás, é um argumento que é frequentemente repetido pelo Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos. A Europa também tem muito essa perspectiva, não é? A Europa, que não tem qualquer influência, nem hoje em dia perdeu qualquer capacidade de influência política e diplomática nesta região, também tem muito essa. E aliás, aquilo que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, com repressões a manifestações, a perversidade de considerar qualquer crítica a Israel como um ato de antissemitismo, isso está na lei, está na lei de alguns países, alguns parlamentos já. Isso é muito. É de uma perversidade enorme, não é? Em termos internacionais, se nós olhamos, acho que há três. É um sinal preocupante. Acho que há três linhas de resposta na resposta internacional à crise na Palestina. Parece-me que é a linha americana e europeia, que é a norte-americana sem qualquer recuo, a da Europa dominada pela política da Alemanha, em que um governo social-democrata e verde... E do Reino Unido. E do Reino Unido, exatamente. Tanto o Reino Unido como a Alemanha têm uma... No caso da Alemanha, de forma ainda mais escandalosa, porque tens um governo social-democrata e verde, em que a Ministra dos Negócios Estrangeiros, que é a líder dos verdes... Isso são problemas de consciência que os alemães têm. Justifica o genocídio e o ataque contra civis precisamente com os mesmos argumentos com que Netanyahu justifica. A Alemanha é o segundo país a fornecer armamento a Israel. Exatamente. Essa é uma linha de apoio incondicional. Uma segunda linha é uma linha, me parece que tem tido melhor expressão a partir de alguns governos latino-americanos, que é uma linha de condenação frontal de Israel, e que em alguns casos, neste momento parece-me que ainda só na Colômbia, mas pode vir a ter consequências em termos de ação prática, nomeadamente através da imposição de embargos. A Colômbia acaba de declarar que não vai adquirir mais, vai reduzir as relações comerciais com Israel, vai deixar de adquirir armamento a Israel e, portanto, cessar negócios com Israel. Porque a terceira linha que existe, que me parece que é a dos BRICS, em particular da Rússia e da China, é uma linha de hipocrisia diplomática. Porque quando nós vemos as reuniões que tanto a China como a Rússia promoveram entre as fações palestinianas para demonstrarem boa vontade e simpatia pelo lado palestiniano deste genocídio, pelo lado da vítima neste genocídio, e quando vemos os vetos que impõem no Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando Israel e os Estados Unidos procuram impor resoluções favoráveis ao genocídio e ao governo de Israel, apesar disso mantêm alegremente as suas relações comerciais a crescer com Israel durante o período do genocídio, inclusivamente. As relações comerciais entre a China e Israel são intensíssimas e são crescentes, mesmo durante os últimos meses. O mesmo se pode dizer da Rússia. E, portanto, há aqui também, digamos, a ideia de que existe um bloco anti-imperialista que se opõe à política dos Estados Unidos e que está aqui à vista. No caso da Palestina, a política dos Estados Unidos não pode estar exposta de maneira mais cruel do que ali. E o que vemos da parte da China e da Rússia é uma política de grande contenção. De qualquer forma, a Rússia e a China são dos 50 e tal países que aprovaram o não envio de armamento para Israel, não é? Sim. O embargo ao armamento para Israel. Já a falar de relações comerciais gerais, não é? Gerais, sim. Olha, mas em relação à Europa... Parece que a questão comercial no momento atual é estratégica. Sim. Porque a partir do momento em que o apoio dos Estados Unidos é incondicional ao regime do apartheid e ao genocídio,
a força que está disponível neste momento para agir é a da opinião pública nos seus países sobre a questão comercial, ou seja, o isolamento comercial e económico de Israel, que é aquilo que pode enfraquecer Israel ao ponto de uma crise existencial. Sim, é uma campanha... Como aconteceu com a África do Sul, em que a campanha anti-apartheid internacional foi determinante para alguma alteração política que depois veio a suceder. Aliás, por falares da África do Sul, a iniciativa que a África do Sul toma no Tribunal Internacional de Justiça sobre Israel em relação à prática de apartheid e de genocídio é porque os próprios sul-africanos consideram que aquilo que Israel está a fazer na Palestina é pior do que aquilo que a elite branca fez na África do Sul à população negra, não é? Mas eu acho que, quer dizer, em relação à Europa... a Europa está completamente dividida e tem posições completamente dispares, não é? Recordemos que a Espanha e a Irlanda reconheceram o Estado da Palestina, não é? A Noruega, que não pertence à União Europeia, reconheceu o Estado da Palestina. Depois há aqueles países que estão mais ou menos no meio, como Portugal, não é? Que não sabem muito bem, que apelam a um consenso generalizado para o reconhecimento do Estado da Palestina, mas quer dizer, a Europa está... E depois, a nível de governos, aliás, nós vimos a reação do governo holandês quando, na sequência destes últimos acontecimentos da semana passada, creio, com os adeptos do Maccabi Tel Aviv, e a abordagem mediática que foi feita a esses acontecimentos, vemos que existe uma tendência clara para desculpabilizar qualquer comportamento israelita. É uma desculpabilização, porque aquilo foi retirado completamente fora do contexto. Depois, mais tarde, mostraram-se os cânticos provocatórios que eles faziam, as bandeiras palestinesas que arrancavam das ruas, mas agora, em termos gerais, aquela gente foi considerada como falou-se de uma noite de cristal, que é extraordinário. Sim. Numa nova noite de cristal ou num novo pogrom, não é? O governo israelita envia 2 aviões especiais para retirar aqueles adeptos que estavam a ser vítimas de um pogrom em Amsterdão. Quer dizer, tudo isto faz parte de um cenário e de uma lógica de propaganda, não é? Que é muito apurado. O Estado de Israel é um Estado que tem também um departamento de propaganda extremamente apurado, para além da sua enorme força militar e também económica, não é? E que, digamos assim, infiltra, digamos assim, depois diversos meios de comunicação social com esta narrativa, não é? E isso é muito difícil de contrariar, não é? Eu acho que eu vi ontem uma entrevista, já temos que nos encaminhar para o fim, uma entrevista com Mustafa Barghouti, o líder da Iniciativa Nacional Palestiniana. Está preso, que é... Não, isso é o Marwan. Este é o Marwan Barghouti. Estou a falar do Mustafa Barghouti, que é o líder da Iniciativa Nacional Palestiniana, sim, que é um partido político que se opõe tanto à Fatah como ao Hamas, um partido laico de esquerda que tem vindo a fazer essa oposição. E ele dizia uma coisa que me impressionou, que é Israel está a perder a guerra. Está a perder a guerra porque está mais isolado do que nunca, é um Estado pária. Sim. E, portanto, tenho essa opinião. É um Estado que deixou de ter a legitimidade histórica que sempre reivindicou para si, de ser o refúgio das vítimas do Holocausto nazi na Segunda Guerra Mundial, e hoje está a praticar um genocídio que está a decorrer à vista do mundo inteiro. É o primeiro genocídio da história da humanidade que é assistido diariamente por milhões de pessoas em todo o mundo. Mesmo que os jornalistas ocidentais não estejam... Por muitos esforços de manipulação e de ocultação que existam e que estejam a ser postos em prática nos meios ocidentais e das redes sociais que condicionam o acesso, porque são dominadas por lobbies pró-israelitas, tanto o Meta do Facebook como o X do Elon Musk, tudo isso utiliza o algoritmo para dificultar o acesso a esses conteúdos, mas há essa visibilidade do genocídio e, portanto, há a transformação de Israel num Estado pária. Há uma crise económica que está a atingir Israel fortemente, tanto no turismo, como na agricultura, como em cancelamentos de contratos e por efeito dos boicotes, das campanhas de boicote internacional que estão a ser desencadeadas. Há meio milhão de israelitas que já saíram de Israel ao longo dos últimos tempos. Pode-se dizer, é durante esta crise, é durante esta guerra, mas o facto é que Israel é um sítio cada vez mais impossível de viver. É, aliás, curioso que o lar nacional judaico seja, afinal de contas, um gueto inseguro, como muitos daqueles de onde os judeus quiseram fugir ao longo de toda a sua existência. E, portanto, a transformação de Israel nesse gueto é
é já um elemento de uma derrota de Israel. E, portanto, a ideia de que uma saída de diálogo e uma saída para um cessar-fogo para a paz. A paz parece tão longe para um cessar-fogo. Que o cessar-fogo parece uma designação mais realista para um objetivo imediato. Mas o cessar-fogo pode não estar tão longe quanto se possa pensar. E eu fiquei surpreendido com essa declaração do Barghouti e acho que ela é importante e, sobretudo, pode ser inspiradora, porque há um elemento que também é crítico, e é crítico para Israel, e é também um elemento da sua derrota neste processo, que é que as jovens gerações, internacionalmente, estão a acompanhar este genocídio como uma experiência de formação política que as define. E, portanto, a emergência de uma nova geração internacionalista a partir da solidariedade com a Palestina. Lembra-te que, quando foram há 20 anos os grandes movimentos contra a guerra do Iraque e a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, a Palestina estava a ser atacada também. Mas, na altura, a Palestina não entrava na agenda. E, portanto, era até um assunto sobre o qual as pessoas tendiam a não falar, porque era muito complexo, como é sempre a desculpa que se dá para não falar do caso da ocupação da Palestina. É tudo muito complexo. Ora, essa complexidade hoje desapareceu. É um genocídio e está à vista de todos. E essa geração, quando olhamos para as estatísticas, por exemplo, nos Estados Unidos, as sondagens apontam para que a crítica e o distanciamento em relação a Israel é muito mais elevado entre as jovens gerações do que entre as antigas. E, portanto, há um destacamento, e sobretudo nas gerações mais qualificadas. Veja-se o que acontece nas universidades por todo o mundo. Essa separação entre a jovem elite do mundo inteiro e o Estado de Israel é uma tragédia para o projeto sionista, e eu penso que nos cabe a nós também aqui ter cumprir um papel do ponto de vista da divulgação da realidade do genocídio e da mobilização da opinião pública para o boicote, o embargo a Israel. Até parece ser um movimento contraditório, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, a nível mediático se impuseram restrições como nunca tinham existido até agora, não é? Em relação a esta guerra, não é? E quase um endeusamento de Israel e uma diabolização dos palestinianos. Há de facto esse ressurgimento de uma nova geração, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa, um sobressalto geracional motivado por esta guerra. Agora, no interior de Israel parece mais complicado, porque para além daquelas manifestações importantíssimas que agora creio que não têm ocorrido ultimamente, não é? Pela libertação dos reféns, mas não só pela contestação ao regime de Netanyahu e aos ministros de extrema-direita do governo israelita, a esquerda israelita, apesar de ainda existirem alguns, por exemplo, o Haaretz ainda continua a ser publicado, apesar de também ser sujeito a algumas pressões, mas a esquerda israelita está num refluxo preocupante, não é? O Partido Trabalhista Israelita, centro-esquerda, digamos, deixou de existir, praticamente. Fundiu-se agora com o Meretz, que era um partido da esquerda israelita, tem 4 deputados no Parlamento israelita em 150. Portanto, é um Knesset, um Parlamento completamente dominado pelas correntes nacionalistas, sionistas, extremistas, não é? Do ponto de vista interno, creio que a esquerda israelita, que apesar de tudo tinha a sua tradição, vai passar por uma enorme travessia no deserto, não é? E até que ponto é que essa travessia no deserto também não será decisiva para influenciar a política irredentista e expansionista do Estado de Israel, que não tem dúvidas que irá prosseguir, não é? Então, com Trump na Casa Branca, veremos o que é que vai acontecer, mas que acho que a reeleição de Trump é um muito mau sinal para os palestinianos, e não só. Por hoje vamos ficar por aqui. Nós temos um próximo programa daqui a 15 dias. Será sobre a Ucrânia e sobre os desenvolvimentos dos últimos anos naquela zona. Vamos procurar voltar a ter uma conversa que consiga explorar o contexto, para além das polémicas do cotidiano sobre esse processo. Havia mais algum contexto, mas pronto. Não, sem dúvida nenhuma. Mas a ocupação já tem 60 e tal anos e o sionismo mais de um século, de modo que temos mesmo que terminar no fim deste podcast. Até daqui a 15 dias. Fora de Órbita é um podcast do Esquerda.net, onde encontrarás muito mais sobre os temas que aqui tratamos e não só. Teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos.